Bom, Dom Jeremias, arcebispo da Igreja Ortodoxa Ucraniana, América do Sul, quarta geração de descendente de ucranianos, que queríamos falar um pouco das festividades religiosas inerente ao Natal. Não, a gente diz Natal ucraniano, mas na verdade o Natal é de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas comemorado de acordo com as tradições ucranianas. Padre Elias Mariniuk, da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, aqui da Rua Martim Afonso, e é claro, sempre uma satisfação discutir ou falar sobre temas que dizem respeito à cultura que os nossos antepassados com tanto esforço, com tanta dedicação trouxeram aqui, transmitiram, e é claro que dentro disso também faz parte o aspecto religioso e é claro que não descola uma coisa da outra, a cultura e a religiosidade do nosso povo. E é tão importante para nós, né, tudo a parte religiosa, né? Tudo praticamente dos ucranianos está em torno da igreja que pratica, divulga a fé e vive essa religiosidade. Por exemplo, no Natal nós sempre se preparamos com um advento, uma quaresma de pelo menos 30 dias, abstendo-se de grandes festas, de danças, de bailes, de alimentos pesados como carne, laticínios, e assim se preparamos para festejar o Natal. É claro que na Ucrânia o Natal é festejado pelo calendário juliano, dia 7 de janeiro. Aqui no Brasil, os ortodoxos seguem o calendário juliano, celebram no dia 7 de janeiro. Os greco-católicos adotaram um novo calendário, acho que parece-me que em 1934, festejam no dia 25. Mas também há algumas comunidades ortodoxas que também já aderiram a esse calendário novo, festejando, celebrando o Natal no dia 25 de dezembro. Então, por exemplo, no calendário juliano, dia 7 de janeiro é o 25 de dezembro. E para tudo isso tem uma preparação religiosa, claro, e depois a ceia de Natal, que os ucranianos ceiam à noite, preparando a dona de casa, a família inteira se preparam 12 pratos típicos da culinária ucraniana, sem carne, sem gordura, para passar a vigília da noite para outro dia participar solenemente nas divinas liturgias, nas santas missas e assim celebrar o Natal, né? Essa diversidade aqui, justamente do costume que se adotou, digamos, mudança de calendário, essas coisas aí. Mas de qualquer forma é importante ver aí essa preparação para o Natal. O calendário aí, nós temos o calendário, digamos, da quaresma antes da Páscoa, mas também tem uma quaresma, que o Dom Jeremias acabou de falar, antes do Natal, que é chamada Pelépioca. Quer dizer, por que o nome é Pelépioca? Por causa que começa no dia de São Pelep, São Felipe, pelo calendário juliano, dia 27 de novembro, inicia-se e vai até a ceia do dia 6 de janeiro. E pelo calendário gregoriano, começa no dia 14 de novembro e vai até a ceia do dia 24 de dezembro. E nessa ceia, o interessante é que como o povo, para manter, digamos, a ligação daquilo que é cultural com o religioso, digamos, buscou fazer a comida em base ainda a essa quaresma, digamos, dos 40 dias, sem carnes vermelhas, somente o peixe e, claro que
depois dessa ceia de Natal é que iniciava-se, a família já estava começando como que com o espírito de celebração do Natal. Em determinadas regiões lá da Ucrânia, o povo já saía, depois da ceia de Natal, saía a cantar os cantos de Natal, os Kolyady, em determinadas regiões. Outras regiões deixavam para ir cantar os cantos de Natal no próprio dia de Natal. Mas para ver como o espírito disso praticamente fazia com que eles vivessem aquilo de um modo, quer dizer, forte, vivo, quer dizer, não só, digamos, do ponto de vista cultural, mas também do ponto de vista religioso. Por quê? Por causa que, como nós sempre falamos, tem aquela expressão por aí, Natal sem Jesus não é Natal. Justamente nesse sentido, por causa que com a encarnação de Jesus Cristo, praticamente inicia-se uma nova era. E claro que essa nova era, ela é nova era, digamos, a era de Cristo, digamos, da encarnação. E justamente essa nova era fazia e faz com que nós espiritualmente vivamos esse Natal, digamos, como uma era que nos edifica, que nos eleva em nome sempre dessa pessoa que é o centro da celebração do Natal, que é Jesus Cristo. Por isso, teologicamente, olhando, o Dom Jeremias, nesse sentido, ele é expert também, o que reflete bastante a teologia, digamos, e a mística do Natal são os ícones, né? Sim. A iconografia, digamos, você vê, no caso Nossa Senhora, Maria, a Mãe de Deus, vê o menino Jesus e vê em determinados ícones, essa é uma coisa bastante interessante, em determinados ícones São José aparece tentado por Jesus, quer dizer, olhando para Jesus e tentado pelo demônio. Por quê? Justamente para lembrar do quê? De que o demônio estava tentando ele a respeito da paternidade, assim como tenta a todos nós a respeito da divindade de Jesus. Botando desconfiança em São José, exatamente, né? botando desconfiança na cabeça de José, assim como também bota desconfiança nas nossas cabeças. É interessante que certos detalhes que os ícones, a iconografia traz, fazem com que se perceba justamente nessa simbologia a riqueza, quer dizer, daquilo que é o teológico, que é espiritual, e que por isso leva com que vivamos de uma forma, às vezes, nova, digamos essa nova, digamos, esse novo momento marcado pela vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo. Claro, para começar uma vida de um modo diferente, de um modo totalmente diferente, porque daí mudou a crença do pessoal, e depois foi indo, e o cristianismo cresceu e floriu pelo mundo a todo, né? Jesus realmente transformou o mundo, a vinda dele, né? E por pouco tempo que passou na Terra como homem e Deus, né, por 33 anos, conseguiu transformar o mundo, né? Interessante. E os festejos de Natal, ele é muito, muito acentuado nas nossas igrejas e nossas famílias. Tanto é que a mesa já procuram fazer tudo do melhor possível, porque como um ato de agradecimento por tudo aquilo que Deus deu durante o ano, por tudo aquilo que a terra produziu, e fazer do melhor modo possível, da melhor maneira possível, mais apresentável, mais apetitoso, porque não estamos celebrando um aniversário do pai, da mãe, do avô
ou de 15 anos, o casamento, mas um aniversário do homem mais importante do mundo, o Jesus, Deus e o homem ao mesmo tempo. E claro, dentro desse tema, o interessante é, nós falávamos da ceia, as 12 pratos típicos. Os 12 pratos típicos aí que representam 12 apóstolos, outros contextos dizem 12 meses do ano, e realmente por causa que logo mais são as festividades de final de ano e recordam justamente nesse sentido. Mas falando-se digamos, o arcebispo falou aqui das casas, igrejas, digamos, nós temos hoje nas nossas casas, igrejas, onde se coloca os abetos, né, os conhecidos, quer dizer, árvores coníferas, digamos, o pinheirinho de Natal, como nós popularmente falamos. E o que significam os pinheirinhos de Natal? Recordam justamente a eternidade, aquilo que Jesus trouxe com a sua pessoa. Não é só uma palavra, mas é, digamos, uma pessoa que veio marcar a eternidade. E claro que essa simbologia, ela vai se estendendo também em outros aspectos, digamos, da vida do nosso povo. Que seguidamente fala-se o que significa, digamos, aquilo que se arruma, que se cobre com feno a sala ali, coisa justamente para lembrar que aconteceu, lembrar da manjedoura, né, onde aconteceu seja o feno, seja o didur, né. E tanto é que, por exemplo, o trigo é o cereal mais sagrado da Ucrânia, né, e dos povos eslavos. E tanto é que é colocado também a palha de trigo na mesa, que vai ser servido os 12 pratos embaixo da toalha, né? Também se coloca palha de trigo, ou espalha embaixo da mesa, ou pela sala, para todo lado tem que ter palha de trigo. E também, às vezes, por trás de tudo isso, o povo também tem um pouco de crendice, um pouco de superstição. Eu conheci famílias antigas que colocavam nos cantos da mesa um pouquinho de sal e um dente de alho embaixo da mesa para afugentar os maus espíritos, né? Não é tanto para afugentar, mas que nem sequer se aproximem, né? Também não vamos ter o cheiro forte do alho e mais o sal, né? Então que nem uma tentação chegue até a gente, né? Isso não tem nada a ver com o religioso, né? Mas é uma parte supersticiosa dos ucranianos a respeito disso, né? Também antes de começar o jantar, a ceia, o dono da casa também ia até a janela, até a porta, abria, invocava trovões, relâmpagos, tormenta, né? E invocava. E não vinha trovoada, não vinha o trovão, não vinha a ventania. Daí ele amaldiçoava. Vocês foram convidados, não vieram, nunca mais vocês apareçam por perto da nossa propriedade e tampouco em nossas vidas. Maldito seja o trovão, maldito seja o vento que destrói, maldito sejam os espíritos malignos que querem nos atingir. Interessante. Então era expulsar tudo que é maldade, né? Para depois começar a ceia. O dono da casa, o prato principal da ceia de Natal é o cutiá, o trigo cozido, temperado com papoula e mel e outros condimentos, né? Por exemplo, uva passas, tâmaras, depende da possibilidade. Então é o primeiro prato, é o prato principal. O dono da casa fazia uma oração, pegava uma colher primeiro e oferecia, jogava para o alto, até o teto da casa, né? Quanto mais grudasse, mais tempo os familiares iam estar unidos e vivos, sempre festejando o Natal.
e os grãos que caíam de volta para a mesa é a chuva de graças que Deus, menino Jesus, está derramando sobre aquela família. E daí cada um comia um pouco desse trigo adoçado, essa cutiá, e depois era servido os outros pratos. Interessante isso. Mas falando, o arcebispo citou aqui da toalha. Tem determinadas regiões lá na Ucrânia que usam toalhas bordadas, ucranianas, bonitas. Mas na região dos Cárpatos, o interessante é que eles cobrem aquele feno que é colocado na mesa, eles cobrem com toalha branca, para lembrar o quê? Lembrar a pureza daquele que veio, que está nascendo, que é Jesus Cristo. Justamente eles usam toalhas brancas. E dentro dessas refeições que estamos aí falando dos 12 pratos típicos, a primeira refeição, quer dizer, que é sempre cutiá. E não pode faltar também compota, o chamado usvar. Quer dizer, por quais razões? Por causa que cutiá era servido na ceia de Natal. E era também, em determinados lugares, servido o cutiá também em dias de sepultamento, né, de pessoas ali da região. Então, que lembra uma realidade de nascimento de Jesus, mas também de mortes, né? E Jesus significava o quê? Ele veio, nasceu, mas também ele vai morrer também pela nossa causa, quer dizer, nossa causa humana. E a mesma questão ali do usvar. Por que compota aí nas nossas ceias de Natal? Aquela compota de frutas secas, né? Isso. Tudo. Essa é uma coisa interessante, por causa que compota era servida em lugares onde nasciam crianças. Geralmente nas famílias onde nasciam crianças, lá se oferecia compotas, né? Então também é um momento, quer dizer, de festa ali que acontecia, quer dizer, no caso da cutiá, a ceia de Natal, embora lá aquele contexto de morte também, mas também aqui um contexto de nascimento. Então justamente se ligou esses dois, digamos, pratos, como dizemos, a essas duas realidades, lembrando aquilo que simbolicamente também o Natal traz na sua mensagem. Interessante. Bom, também depois da ceia de Natal, o pessoal se reúne para ir para a celebração religiosa na igreja mais próxima de sua residência, né? E daí a celebração religiosa, a Divina Liturgia, a Santa Missa, né? Tem também outros ofícios que precedem, os ofícios das horas, ofício da grande véspera, da grande completa, enfim. Mas quando vai iniciar a liturgia principal, solene, inicia-se com aquele canto do profeta Isaías, Deus conosco. Deus conosco está entre nós. Submetei-vos, ó nações, porque Deus está entre nós. Depois tem os outros versículos, muito profundo, que Deus está conosco, Jesus nasceu. Submetei-vos, ó nações, que o mundo inteiro submeta-se a Ele, porque Deus está entre nós. Se vieres contra nós com flechas e armas, que tudo seja voltado contra vós, porque Deus está conosco. Nasceu para nós o Emmanuel, Deus conosco. Então tem uma série de versículos que exalta, é um hino tão profundo que justamente cabe na abertura da celebração principal da missa de Natal. Depois a missa transcorre normalmente, né? Mas é muito... falando ainda desses Name Boch, o Deus conosco, também tem o nome Emmanuel, traduzido literalmente é Deus conosco, do hebraico para o nosso português. Mas ali nesse Name Boch, nesse Deus conosco que é cantado, ali
praticamente a espiritualidade, a teologia daquilo que realmente significa o Natal, aquele espírito que eu falei da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele veio para o nosso meio? O São Irineu de Leão, ele dizia: Deus se fez homem para que o homem pudesse alcançar a Deus. E justamente nesse sentido, olhando a importância daquilo que foi já falado antes, a igreja cristã, porque no primeiro milênio não existia essas divisões. A igreja cristã do primeiro milênio, quando ela ia evangelizar os povos, ela nunca ia com aquele espírito que vou começar do zero uma obra, digamos assim. A própria data do Natal, do que ela vem? Vem daquela celebração lá do solstício de inverno no hemisfério norte, onde justamente começavam os dias a aumentar, e era uma celebração pagã. E a igreja cristã veio, claro que para não ficar iniciando a obra do zero, ela foi e transformou essa celebração do Deus Sol no Sol verdadeiro, que é Jesus Cristo, a celebração do Natal. Porque no Novo Testamento e no Antigo não encontramos nenhuma data que diga respeito ao Natal. E, consequentemente, também existem outras tantas histórias, digamos, até entre o nosso povo. Se nós lermos atentamente a mensagem dos Cólhade que cantamos, muitas palavras ali, elas refletem ainda essa passagem que se fez do paganismo para o cristianismo, e que a igreja cristã não apagou isso, praticamente continuou com uma cultura de fundo, mas a fé renovada em Jesus Cristo. Quer dizer, então percebemos justamente nesse sentido que a missão da igreja cristã, ela foi simplesmente transformando, digamos, uma coisa em outra, sem excluir, digamos, aquilo que já era parte integrante da alma do povo. Simplesmente reinterpretou, digamos assim, essas questões aí, digamos que antes eram pagãs, agora reinterpretou no sentido cristão. E essa que é justamente isso que deu força, porque vivemos numa sociedade hoje onde parece que quer começar do zero. E justamente aqui nós aprendemos nesses aspectos aqui, essa continuidade que existiu, mas uma continuidade que renovou o espírito do povo. E nesse sentido também, falando disso que passou do paganismo para o cristianismo, a respeito daquilo que se deixava um lugar vago nas mesas, e esse lugar vago justamente era reservado para os mortos. E é claro que o cristianismo, quando evangelizou as culturas, digamos, aí no decorrer do primeiro milênio, simplesmente pegou e fez o quê? Aquele lugar vago, justamente ele simbolizava, a partir desse momento, a presença invisível de Jesus Cristo no meio de nós. Quer dizer, no momento em que se celebrava. Então, são coisas que, às vezes, assim, bastante interessantes, que estão ligadas ao aspecto, digamos, cultural, mas que também fazem parte do dia a dia da religiosidade do nosso povo. E vamos devagar aprendendo, percebendo tantas coisas bonitas que existem, né? E tem tantas festividades inerentes ao Natal, ao nascimento de Jesus. Então também é uma alegria, não é uma alegria que brotou da terra, mas é uma alegria que veio do céu para a terra, né? Tudo que o próprio Deus desceu, se encarnou pelo poder do Espírito Santo na Santíssima Virgem Maria,
e tornou-se homem, nasceu de Maria, tornando-se homem. É o próprio Deus que, como poderíamos dizer, ele se rebaixou, ele veio tornar-se igual a um de nós, veio para ser igual a um de nós, né? Então é um presente não saído da terra, mas é que veio do céu para ficar com a gente, né? Por isso Deus conosco e nada de mal nos acontecerá. E claro, daí os ucranianos na antiguidade, eles ainda na época do paganismo, eles celebravam aí um tempo ali no início do ano, final do ano, que eram chamados em ucraniano de Sviatki, que na verdade era uma festividade, digamos, de cunho religioso, né, digamos. E é claro o que aconteceu, que o cristianismo fez. Quer dizer, tem os 40 dias dessa preparação para o Natal. Mas depois nós vemos do Natal, no calendário juliano, do dia 7 até 19, tem 12 dias. No calendário gregoriano, do dia 25 até o dia 6, também tem 12 dias. Então, esses 12 dias, o que eles eram? Era uma festa eles praticamente era um feriado que eles tinham. Prolongado, né? Bem um feriado de 12 dias prolongado. E o cristianismo o que fez? Celebra o Natal e aqueles 12 dias ficou a diferença entre o Natal e o batismo de Jesus, lá que nós chamamos de Epifania ou Teofania, ou outros dizem Reis Magos, aí dia dos Reis, né? Então são, digamos, um trabalho, digamos, de evangelização que aconteceu, mas que também faz lembrar daquilo que, digamos, o nosso povo na época do Natal, quando uns cantam, outros levam lá, quando vão cantar, levam junto, quer dizer, a Zvezda, quer dizer, uma estrela, para lembrar que é da estrela de Belém, e que outros apresentam um teatro, digamos, daquilo que aconteceu lá, está descrito no Evangelho de Mateus e de Lucas, digamos lá, o Herodes, ali Maria, José, os pastores. A fuga para o Egito. Fuga para o Egito, digamos, e tudo isso, claro, é apresentado nas famílias. E tem outros lugares onde eles apresentavam o Kozai Tzapa ali, quer dizer, Kozai Tzapa, que lembrava a tentação do demônio, que sempre está por trás, quer dizer, das coisas boas. Então, e essas simbologias, digamos, que são bíblicas, elas têm um significado, digamos, no sentido de fazer também com que percebamos como uma realidade divina, daquilo que o Dom Jeremias acabou de falar, como uma realidade divina, ela veio para transformar uma realidade humana. Mas essa realidade humana, claro que precisa estar disposta a acolher, justamente não fazer aquilo que o povo de Belém fez, né, que não acolheu, e fez com que José e Maria fossem procurar, quer dizer, lá a gruta, lá, que é onde os animais eram escondidos em dia de chuva. Gruta nós sabemos que é um lugar onde lá reuniam ovelhas, reuniam gado, é um lugar em dias de chuva, quer dizer, e claro que é um lugar escuro, e por ser lugar escuro, justamente recorda, quer dizer, daquilo que é o mundo, digamos, quando é marcado pelo pecado. E a vinda de Jesus procura o quê? Ele como que vem de frente para a gruta e transforma o sentido dessa gruta, quer dizer, no sentido de que o ser humano é convidado a perceber justamente
a partir de si, em ser alguém que não agiu como o povo de Belém, quer dizer, que não deve agir como o povo de Belém agiu, que não aceitou José, Maria e Jesus, mas tem que se abrir, quer dizer, e perceber essa luz que lhe vem ao encontro. Essa é uma das lições que o Natal nos traz nesse sentido religioso, justamente para acentuar essa centralidade de Jesus Cristo na celebração do Natal, e que basicamente faz parte daquilo que nós fazemos hoje em dia em relação, seja a nossa culinária natalina, seja também em relação à nossa iniciativa de ir fazer parte daquele espírito de oração que nos eleve justamente nesse espírito do sentido do Natal, coisas que, digamos, fazem com que cresçamos e, ao mesmo tempo, tenhamos sempre mais essa percepção dessa presença de Deus ou proximidade dele em relação a nós. Sim. Também não podemos deixar de lado a grandeza de Nossa Senhora na época de Natal, não só na época de Natal, mas durante todo o ciclo religioso, durante o ano, que Maria ela é tão importante que ela deu à luz ao próprio Criador, né? Então o próprio Criador é Deus que se encarnou pelo Espírito Santo no ventre de Maria e tornou-se homem, nasceu de Maria, e ela carregou em seus braços. Então imagina a importância de Maria carregar o seu próprio no colo, o seu próprio Criador, né? O próprio Deus. Então perguntam muitos por que na Igreja Católica e na Ortodoxa não podem ordenar para o sacerdócio elementos femininos, mulheres, né? Única mulher que poderia ser ordenada padre é Nossa Senhora, Maria. Ela é a única mulher do mundo que tem o direito de dizer: este é meu corpo e este é meu sangue. Ela é a única mulher que poderia consagrar o corpo e o sangue de Jesus, porque ela pode dizer: é meu corpo e o meu sangue, né? Então quando nós comungamos a Santa Hóstia, quando é em duas espécies, o pão e o vinho, então a gente comunga Jesus Cristo como Rei, como homem, como Deus, como majestade e divindade. E ao mesmo tempo comungamos Maria como parte humana de Jesus, né? Então comungamos também um pouco de Nossa Senhora, não como parte divina, mas como a parte humana de Jesus, né? Então é muito profundo esse dogma, essa teologia sobre Maria que nós professamos e seguimos nas nossas igrejas, tanto católicas como ortodoxas, não? É bem interessante esse aspecto aqui, porque se nós olharmos, por exemplo, na primeira carta de São João, capítulo 1 lá, fala o seguinte: aquilo que nós ouvimos, nós tocamos, apalpamos, e daí termina dizendo: é o verbo da vida. E quem que ouviu, tocou, apalpou, foi Maria, né? Quer dizer, tocou esse verbo da vida, foi Jesus. Por isso, digamos, nos ícones, nós olharmos aí, ícones de Natal, Maria sempre ela é representada, quer dizer, maior do que José e sempre atenta. Às vezes ela segura a mão na boca, assim, ó, por causa que falar menos, escutar mais, né? Ela às vezes está com a mão assim, né? Digamos assim, impossível exprimir, quer dizer, aquilo que aconteceu para ela naquele momento. E tem ícones ali que ali junto a Maria estão escritos, digamos, todos os dias santificados dedicados a Maria no decorrer do ano. Bem interessante esse aspecto, por causa que o Natal não é descolado do resto da vida dela.
e nem muito menos da vida. E nos de ícones Jesus, de Natal também aparece São José, às vezes, dormente, dormindo. Daí tu diz, nossa, o São José está com preguiça, que está dormindo. Não tem nada a ver, né? É que em sonho ele sempre era avisado do perigo que Jesus estava correndo, né? Então o anjo, quando ele estava dormindo, o anjo avisava em sonho, toma o menino, sua mãe e fujam para o Egito. Então por isso ele é demonstrado São José dormente, não dormindo de preguiça, mas é pela mensagem que ele recebia do anjo de Deus quando ele estava dormindo para defender a vida humana de Jesus e de Maria. Por isso José é conhecido como o homem dos sonhos, aquilo que encontramos lá no capítulo 2, versículo 13 a 23 lá de Mateus, é ali onde descreve. E claro que essa imagem aqui de José indo para o Egito, e depois quando Herodes morreu voltando do Egito, recorda qual imagem? Recorda a imagem do José do Egito, lá que está descrito lá no final do livro do Gênesis, que quando o patriarca os irmãos lá venderam ele. Quando os irmãos venderam ele, foi lá para o Egito. E claro que a volta de José, Maria e Jesus para Nazaré também recorda aquilo que aconteceu com o próprio povo de Israel quando voltou do Egito para a Terra Prometida, né? Então são imagens que estão ali no Antigo Testamento e elas vêm aqui para praticamente como um espelho também no Novo Testamento. Justamente no sentido que os grandes teólogos, digamos, os chamados padres da igreja, do primeiro, lá do século II até o século VIII, dentre eles São Irineu de Leão, São Nicolau, São Atanásio, São Basílio, São João Crisóstomo, aí, eles justamente, quando eles liam o Antigo Testamento, eles sempre gostavam de olhar, quer dizer, essas imagens de espelho. Digamos, o que lá no Antigo Testamento falava e o que aqui no Novo Testamento fala a respeito de Jesus. Então são justamente, tem muitas coisas muito interessantes biblicamente, assim, que dá para, digamos, tirar essas imagens em forma de espelho. Isso chama-se em exegese de interpretação prosopológica, digamos. O que é prosopológica? Prosopológica vem da palavra prosopon, que quer dizer face, rosto. Então, claro, o rosto do Antigo Testamento apresentava a história da salvação desse jeito. E o rosto do Novo Testamento com Jesus apresenta uma novidade, quer dizer, que inesperada, que aconteceu aí, trouxe, quer dizer, um novo tempo, digamos, para a história da salvação. Por isso que em Jesus, com o nascimento de Jesus, está a separação, digamos, daquilo que é o antigo do novo. Quer dizer, não é na concepção dele, mas no nascimento, que geralmente isso é frisado. A concepção, claro, não é separada disso, mas geralmente se acentua de que aconteceu no momento em que ele nasceu, quer dizer, para se tornar um de nós, né? Interessante. Então, né, eu acho que vamos encerrar, né? Tudo são os telespectadores vão dormir, né? Vão passar para o São José, né? Não, e também daí tudo que festividade de Natal, tudo ela prolonga-se naqueles primeiros 12 dias, que daí vai até o batismo de Jesus, e depois ainda dá continuidade, as famílias se visitam em grupos, cantando, levando a mensagem de Natal para as famílias, cantando as canções natalinas, os cólhada que nós chamamos. Isso estende-se até o dia 2 de fevereiro, pelo calendário novo, pelo juliano até o dia 15
de fevereiro, quando é celebrada a festa da apresentação de Jesus no templo e a festa de purificação de Maria. Então é um período muito lindo de festejar, celebrar a vida e uma vida nova em Cristo Jesus, que nasceu, veio para iluminar cada ser humano que vem a esse mundo, né? Amém. Pois é, mas o Natal, em resumo, é uma festa da família. Dizemos, por que festa da família? Porque a própria, quem conhece o nosso sistema de celebrar o Natal, geralmente nas nossas famílias é proibido na ceia de Natal, no dia de Natal, digamos, ficar xingando o outro ou discutindo sobre assuntos, quer dizer, que não dizem respeito, digamos, àquele momento especial que se celebra. Por isso, somos convidados, através dessa reflexão, dessa nossa conversa aqui, somos convidados sempre a renovar em nós aquilo que realmente faz parte, seja da nossa espiritualidade, seja também ao mesmo tempo da nossa cultura. Digamos, é um tempo onde no Natal pedimos perdão, pedimos compreensão, pedimos tantas coisas. Espiritualmente, o que se faz? Geralmente se aconselha nas igrejas, quando se prepara para o Natal, fazer igual quando nos preparamos para a Páscoa, uma boa confissão e uma comunhão, quer dizer, receber esse Jesus, tocar Ele, quer dizer, não só ouvir Ele por aqui, mas tocar Ele como Maria tocou, para podermos celebrar essa presença a partir da onde Ele foi nos concebido no dia do batismo, a partir do nosso coração. O Dom Jeremias falou sobre a Santíssima Trindade. O que aconteceu lá no dia da Anunciação, quando o anjo Gabriel anunciou? Vontade de Deus Pai, vontade de Deus Pai para nós é a vida, quer dizer, obra do Espírito Santo que nós invocamos para que aconteça sobre as nossas vidas, e Jesus gerado, quer dizer, gerado, que um dia foi gerado no batismo, no nosso coração, cresce uma grande árvore e produz frutos. E que possamos, claro, que todos nós crescer e produzir frutos, porque não estamos sós, caminhamos junto com Jesus, que nasceu para nos renovar e fazer com que cresçamos. E últimas palavras da vida humana de Jesus, mesmo já depois que ele ressuscitou, que ele disse ainda para os apóstolos, as últimas palavras, né? E eu estarei convosco até o final dos séculos. Então, muito bem. Então, Deus conosco, Jesus conosco. Amém. Amém. Nós, com o Dom Jeremias, fizemos uma conversa aqui, é claro que celebrando ainda os 90 anos do Barvino, 100 anos da Sociedade Ucraniana no Brasil, 130 anos da imigração ucraniana aqui no Brasil. Evidente que temos motivos de festejar, de nos alegrar, ainda mais que estamos vencendo a pandemia nesses tempos. E é claro, se vocês gostaram aí da nossa conversa a respeito do tema do Natal, compartilhem aí e façam com que o nome do Grupo Folclórico Barvino possa crescer mais e tornar-se cada vez mais família, e família para o bem da nossa comunidade aqui em Curitiba, no Paraná e no Brasil. Amém.